Aleluias. Paz do Senhor, igreja, amém? A minha vida já estava difícil, porque tem o Pedro que prega, o pastor Jean, o Edivaldo, daqui a pouco me entra o pastor Rubens. Falei, Senhor, tem misericórdia. Mas eu estou aqui, eu peço ao Senhor que Ele me use. Eu sou ministra de louvor. É muito mais fácil porque o Espírito Santo ministra ao seu coração e você tem uma canção ainda para complementar aquilo que o Espírito Santo falou com você. E aqui eu vou compartilhar um pouquinho. Nada que 15 minutos não seja o suficiente. Mas, amém, eu vou compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E muito maravilhoso porque é aquilo que eu creio. E todas as vezes que eu ouço falar da mulher sunamita, é o que mais me chama a atenção nela. Eu gostaria de ler com os irmãos, lá em 2 Reis, no capítulo 4, né, a partir do verso 19, que diz assim: Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse ao seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujo os joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma jumenta para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Então fez ela albardar e jumenta e disse ao moço, guia-me e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo? Com o teu marido, com o teu menino? Ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, então se chegou a Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela, pedi eu ao Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes, disse o profeta a Geazi, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Amém? Até aqui, irmãos. Nós conhecemos essa história, eu creio que todos que estão aqui conhecem essa história. Havia um homem de Deus que passava por aquela cidade algumas vezes no decorrer do ano. E aquela mulher, como ela era uma mulher de Deus... Você pode se sentar, amém? Aquela mulher, eu olho para ela e eu vejo que ela era uma mulher de Deus, alguém que tinha intimidade com o Senhor. Porque ela soube discernir que ali era um homem de Deus. Só que ela tinha mais uma qualidade, ela era uma pessoa hospedeira, ela gostava de ajudar aqueles que estavam precisando. E ela convida, e ela pede ao seu esposo, ela pede a ele para que faça um quarto, para que quando aquele profeta passar por ali, ele tenha um lugar onde descansar, um lugar onde repousar, um lugar onde pôr a palavra do Senhor. Mas o que mais me chama a atenção foi o posicionamento dela diante daquilo que estava acontecendo na vida dela. Ela sabia a quem buscar, ela sabia a quem recorrer. E muitas vezes, no desespero da situação, nós nos perdemos, nós acabamos falando com alguém que
não vai nos ajudar, com alguém que não vai acrescentar nada daquilo que nós estamos passando. E nós precisamos pedir ao Senhor que, nessa caminhada que nós estamos com Ele, que nós possamos discernir aquilo a quem a gente deve recorrer. Porque, muitas vezes, o correto sempre é, em primeiro lugar, estar diante da presença do Senhor e colocar diante dEle a nossa petição. Mas, muitas vezes, o Senhor prepara algumas pessoas que, eu digo sempre assim, que são anjos do Senhor. Anjos que o Senhor envia à terra para nos ajudar, para nos acolher, para nos providenciar algo que nós estamos precisando. Então, o que mais me chamou a atenção nessa mulher, o que mais me chama a atenção quando eu ouço falar a respeito dela, é esse posicionamento dela de saber aonde buscar, de saber aonde clamar. Ela foi direto àquele a quem tinha dado para ela o milagre que ela tanto desejava e que ela não havia falado para ninguém. Mas o Senhor sabia o que ela precisava, o Senhor sabia aquilo que o coração dela desejava. E é muito maravilhoso porque isso acontece conosco, né? O Senhor, a gente acha que não, a gente acha que o Senhor não nos conhece, ou então, muitas vezes, nós até pensamos que o Senhor não se importa com aquilo que nós desejamos. E o Senhor ama nos presentear com coisas que nós, muitas vezes, não estamos esperando da parte dEle. Amém? Então, o Senhor me trouxe algumas situações que precisaram de posicionamento. Aqui em Marcos 5, 35 e 36, está dizendo assim: estando ele vindo, falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a que disseram: a tua filha está morta, para que não enfades mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Há situações nas nossas vidas que não tem como questionar, porque para nós, se você olhar para qualquer lado, não tem de que forma resolver aquela situação. Quantas vezes nós chegamos em lugares na nossa vida em que nós não sabemos a quem recorrer, de que forma, porque nós amamos, né? Entregar para o Senhor aquilo que nós estamos enfrentando, mas nós vamos lá e tomamos de volta. E nós precisamos aprender a crer no Senhor. Nós precisamos aprender a crer como o Senhor disse aqui. O Senhor ignorou. Jesus estava ali conversando com outras pessoas. Ele ouviu aquele comentário, mas ele disse àquele homem: somente creia. E nós sabemos que a filha daquele homem foi alcançada. E, mais uma vez, o Senhor operou o milagre da ressurreição e trouxe ela à vida. O Senhor me levou também à morte de Lázaro. Disse Jesus: tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Disse-lhe o Senhor, e ela lhe disse: já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Amém? Nós somos o povo do Senhor, o povo que o Senhor tem escolhido nesses dias. Aquele povo que o Senhor ama cuidar, Ele ama cativar. E nós precisamos aprender a amar esse Deus e a confiar nele. E saber que nada diante da presença dele é impossível. E que tudo aquilo que nós estamos enfrentando, tudo aquilo que nós estamos passando, o nosso Deus é suficiente para nos dar, para resolver, para mudar situações. Eu amo porque nós temos vivido esses momentos do Brasil, momentos de insegurança. E o meu pastor, ele sempre diz assim, que o mundo pode estar em crise, mas Jesus nunca esteve em crise, o céu nunca esteve em crise. O Senhor sabe de todas as coisas, e nós sabemos que o Senhor, Ele muda cenários, Ele muda situações. Nós ouvimos tantos testemunhos maravilhosos de coisas grandes. Você pode olhar e falar: o Senhor curou o dedo da... Irmãos, é maravilhoso. Aquilo ali era aquilo que estava afligindo o coração dela. Não sei se a irmã comentou com alguém, mas o Senhor sabia aquilo que estava afligindo o coração dela. E o Senhor veio com cura. E o Senhor nos mostra como Ele é maravilhoso, como Ele cuida de nós, como Ele observa aquilo que para muitos, muitas vezes não é nada grandioso, mas é o nosso particular. É aquilo que está nos incomodando. E Ele ama cuidar de nós.
Amém? Aleluias. Aqui em Marcos 9 também, o jovem endemoniado, Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu lembrei de José, porque José, ele ouviu a promessa e ele compartilhou com quem ele achava que mais amava. E muitas vezes nós não entendemos, porque muitas vezes o inimigo, infelizmente, usa aqueles que nós mais amamos. Aqueles que muitas vezes nós achamos que nós vamos poder contar com eles. Mas, irmãos, não que essa pessoa seja uma pessoa do mal, mas nós somos pó. E muitas vezes nós damos brecha para o inimigo. E muitas vezes nós nos perdemos no caminho e o Senhor nos traz de volta. Mas nós precisamos estar firmes. Nós precisamos viver uma vida de intimidade, uma vida de busca ao Senhor, para que quando esses momentos, essas situações chegarem até nós, nós possamos discernir. Porque eu posso dizer assim, mas o meu irmão me magoou. O que a Bíblia me diz? A Bíblia me diz assim, que eu preciso pagar o mal com o bem. Eu preciso dar aquilo que há dentro de mim. Então, o Senhor, Ele nos ensina a viver todas as situações que podem nos cercar. O Senhor é aquele que nos ensina a seguir aquele caminho que Ele tem trilhado para nós. A seguir aquele caminho que Ele deseja que nós desfrutemos da presença do Senhor. E muitas vezes, nós sabemos disso, muitas vezes nós erramos não porque o Senhor não nos deu a direção, mas muitas vezes nós estamos tão ocupados em tentar resolver aquilo que nós estamos enfrentando, que nós acabamos não ouvindo a voz do Senhor, não discernindo a voz dEle que vem nos dar a direção, e muitas vezes nós queremos lutar com a força do nosso braço. Jó não olhou para o cenário, por tudo aquilo que acontecia ao redor dele. Nada do que aconteceu com a vida de Jó, se nós pararmos para pensar, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu todos os seus bens, mas nada tirou os olhos dele do Senhor. Em nenhum momento Jó blasfemou. Ele tinha certeza, e ele era grato, que o Senhor nos ensine a ser assim, Que o Senhor nos ensine a ser gratos, que mesmo no momento de luta, de dificuldade, de coisas que muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós questionamos, Senhor, mas por que essa situação? Que o Senhor nos ensine a perguntar a Ele, Senhor, para que essa situação? Aonde o Senhor deseja me levar? O que o Senhor deseja me mostrar? O que o Senhor deseja que eu alcance na Tua presença? O que o Senhor deseja que eu faça com tudo isso que eu estou passando? Em Hebreus 12, 2 diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprendendo a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. O Senhor, Ele morreu na cruz do Calvário para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E é isso que garante a nossa vitória. É isso, olhando para essa cruz, nós podemos, no momento de crise, no momento de dificuldade, dizer como a sunamita, vai tudo bem. Porque eu sei que, independente daquilo que eu estou enxergando, que os meus olhos carnais estão vendo, eu olhando com os meus olhos da fé, eu sei que eu não sei de que forma, eu não sei de que maneira o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer algo por mim. Eu sei que o Senhor vai entrar com providência dentro da minha casa, eu sei que o Senhor vai entrar com providência dentro da minha família, daquilo que eu estou passando. O Senhor é fiel para nos ajudar. Sabe, irmãos, e passando por uma situação, esses dias eu fui buscar uma outra resposta do Senhor, e o Senhor veio e me ensinou, através de uma ministração. Ao invés de você perder tempo pensando no seu problema, porque muitas vezes nós deitamos na nossa cama e nós nem conseguimos dormir. E no outro dia você acaba acordando cansado, sem saber o que fazer da mesma forma. Mas quando nós estamos preocupados, e nós dobramos os nossos joelhos, e nós oramos ao Senhor, nós experimentamos da paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento não é quando tudo vai bem.
A paz que excede todo entendimento é quando nada está dando certo, mas o meu coração está firme, mas eu consigo sorrir, mas eu consigo louvar, eu consigo agradecer ao Senhor, porque independente daquilo que eu estou passando, eu consigo sentir essa paz, de saber que o Senhor vai entrar com providência, de que forma, não sei. Então, ao invés de nós estarmos perdendo o nosso tempo, pensando em como vamos resolver, ou então, muitas vezes, pensando no problema, peça ao Espírito Santo, me dá um versículo da Tua palavra, me traz um louvor ao meu coração. E muitas vezes o Senhor faz isso conosco. Ele traz um louvor. Quantas vezes, irmãos, não foi nenhuma nem duas vezes, que eu deitei, orei, e quando eu acordei, eu acordava com só um pedaço de uma canção. E quando eu prestava atenção naquilo que eu estava cantando, eu estava profetizando a minha vitória. Eu estava profetizando que o Senhor ia trabalhar em mim. E quem faz isso com a gente? Quem tira a gente desse lugar de insegurança e nos leva para esse lugar de paz, onde nós temos certeza de que o nosso Deus vai agir? E é louco mesmo. Eu acho, é muita loucura. E eu quero essa loucura na minha vida. Eu peço sempre ao Senhor, Senhor, me faça olhar. Mesmo que as pessoas estejam olhando de uma forma diferente. Que aquilo que saia dos meus lábios, que aquilo que saia da minha boca, seja aquilo que o Senhor tem para realizar. Seja coisas maravilhosas, mesmo quando nós não estamos vendo solução para aquilo que nós estamos passando, mas que nós possamos, com os nossos lábios, profetizar. Porque a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração estiver cheio de preocupação, eu vou falar daquele problema ali, muitas vezes até para quem não devo. Mas quando eu confio no Senhor, eu vou profetizar coisas boas, eu vou pensar em coisas boas. Aleluias. Aqui em Mateus 6, 27, e qual de vós, o Senhor, amo essa passagem, e qual de vós poderei com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua vida? E qual de vós com toda a sua ansiedade poderá acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Irmãos, nós não podemos. Nós não temos essa força. Nós somos limitados, o nosso Deus não é. Mas nós somos limitados, nós dependemos totalmente dele. E que ele nos ensine a depender. Que ele nos ensine, porque muitas vezes aflitos, confusos, nós não podemos acrescentar um côvado à nossa vida, nós não podemos mudar nada do curso, mas ele pode mudar. Ele vem com uma promoção, ele vem com um aumento de salário que você não esperava, ele vem com a cura, ele vem com a intervenção dele dentro de algo que você está passando dentro da sua casa, na sua família. O Senhor, ele é maravilhoso, ele é perfeito. E no meio de toda essa caminhada, ele nos entrega alguns presentes, amém? Ele nos presenteia com algo que muitas vezes aqueles que estão ao nosso lado não sabem, mas ele nos galardoa. Aquilo que nós meditamos, aquilo que nós pensamos, se torna o maior na nossa vida. Então, que nós possamos ser como a sunamita. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Vai tudo bem comigo, vai tudo bem com a minha casa, vai tudo bem com o meu emprego, vai tudo bem com os meus sonhos, com aquilo que eu tenho colocado diante do altar do Senhor. Em Êxodo 33, 15 e 14... Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Disse, pois, aqui nesse texto, irmãos, eu amei, o Senhor falou comigo há algumas semanas atrás. Aqui Moisés ele não aceita prosseguir a jornada sem que o Senhor esteja com ele. E é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor deseja de nós. Ele não deseja que nós só o desejemos, porque Ele tem solução para nos dar. Mas Ele deseja que, independente da situação que nós estejamos passando, tanto de alegria como de dificuldade, em nenhum momento dessa caminhada que nós iniciamos, nós aceitemos a prosseguir, continuar sem que o Senhor esteja conosco. E é muito maravilhoso, e o Senhor diz assim para ele no capítulo 14, pois irei a minha presença contigo,
para te fazer descansar. Amém? A presença do Senhor é a única coisa que nos faz descansar. Quando nós temos a presença do Senhor, é o dom que nós temos para poder discernir aquilo que estamos enfrentando e não lutarmos com a força do nosso braço e não perdermos tempo guerreando guerras que não são nossas, que são do Senhor. Aquilo que for para nós fazer, o Senhor vai nos orientar, mas aquilo que for para o Senhor, Ele vai à nossa frente, Ele vai endireitando os caminhos e Ele vai agindo, amém? Que nós possamos aprender que nós possamos desejar que o Senhor sempre esteja conosco nessa caminhada e que em nenhum momento, mesmo daqui 15, 20 anos, jamais aceitemos prosseguir sem o Senhor. Que nós possamos ser como Moisés, que em primeiro lugar nós desejemos a presença do Senhor, porque independente de onde nós estivermos, nós vamos estar bem. O Senhor deseja que sejamos o seu povo, que confiemos nele, que de maneira nenhuma desviemos, que ele é suficiente para nós. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu acho que é em hebraico que você pode dizer, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. O Senhor é o nosso pastor e nós não precisamos de mais nada. É Ele que determina quando nascemos, é Ele que determina até que ponto nós vamos viver. E Ele tem tudo, como diz lá no Salmo 139, Ele tem todos os nossos dias escrito ali. E é Ele que determina aquilo que nós vamos viver. Se tem alguém que pode mudar o curso da sua vida, é você mesmo. Quando eu mesma, quando eu saio da presença do Senhor, quando eu deixo de buscar aquilo que Ele deseja de mim, que nós possamos aprender a buscar diante do Senhor aquilo que Ele deseja de nós, aquilo que Ele deseja que nós façamos. Nós fomos criados para louvor e glória do Senhor. Nós fomos criados para que o Senhor seja glorificado através de nós. E muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, nós nos encontramos frustrados. E muitas vezes nós não entendemos o porquê dessa frustração. É porque nós não estamos na presença do Senhor. É porque nós não temos cumprido o ID, que por mais despreparado que muitas vezes nós nos sentimos, o Senhor tem um ID para cada um de nós. Muitas vezes nós olhamos para nós, né, e dizemos, Senhor, eu lutei muito para estar aqui. Falei, Senhor, é que eu amo muito o Pedro. E é uma pessoa que colabora muito com o meu ministério. E eu falei, Senhor, e o Senhor já tem me falado. Já tem me mandado convites, eu falo, não. Mas eu falei, Senhor, se o Senhor tem soprado o meu nome, então me dá a espada, me faça ser corajosa e cumprir o ID que o Senhor tem. Porque muitas vezes nós olhamos para nós falamos, não, eu não. Tem tanta gente que prega, né? O João, o Edivaldo, o pastor Rubens, usa ele, Senhor. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E se você, muitas vezes, o Senhor tem falado ao seu coração aquilo que Ele deseja fazer em você, e através de você, peça, Senhor, me capacita, me dá as tuas armas, me ensina a orar, me ensina a clamar, me ensina a buscar aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Irmãos, porque a gente vai ser muito mais feliz. Porque foi para isso que nós fomos criados, para louvor e glória do nome do Senhor, para que aonde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, no momento de lazer, na nossa escola, nós possamos falar desse Deus àqueles que estão aí fora necessitados. E nós precisamos ter um diferencial. Nós precisamos ter essa presença em nós, que é essa presença que vai fazer com que as pessoas vejam que há algo diferente, não porque somos muito bonitos, mas porque o Senhor é na nossa vida. Aleluias! Que possamos ser como a sunamita, que saiba onde buscar resposta para os nossos problemas e temores, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Neemias 6,16, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito dos próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus
fizera esta obra. Amém? Eu peço ao Senhor que não seja o nosso falar, o nosso louvar, mas que seja a presença dEle, que as pessoas possam olhar para nós, que o Senhor ele possa olhar para a igreja dEle, e que as pessoas possam ver em nós a presença do Senhor, e que eles possam saber que se nós somos excelentes em tudo aquilo que nós fazemos, é porque nós temos um Deus que nos capacita, porque cada um de nós, o Senhor nos dá uma habilidade, tanto para o nosso ministério, como para a nossa vida pessoal, e nós precisamos ser excelentes, porque dessa forma o Senhor é louvado através de nós. E muitas vezes você pode receber algumas situações que você pode até pensar assim, eu não. Mas busque capacidade no Senhor. Ele nos capacita. Ele nos faz excelente naquilo que Ele nos deu para fazer. É Ele quem nos levanta, é Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos chama para essa batalha. E é Ele quem nos prepara, Ele nos dá as armas necessárias para que nós possamos fazer. Então, eu termino essa pequena meditação te dizendo que nós, como povo do Senhor, sejamos reconhecidos por essa presença que nos faz permanecer, que nos faz prevalecer, que nos ensina a nos posicionar nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, que é onde nós muitas vezes perdemos o controle, nos afligimos e não sabemos como lidar com a situação. Mas que as pessoas possam viver em nós uma paz que excede todo entendimento e que isso possa trazer confusão e também desejo de conhecer esse Deus que trabalha nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Eu louvo ao Senhor por esse momento. Não foi longo, foi curto. Eu desejo que essa palavra possa chegar ao seu coração. Isso é o que o Senhor ministrou no meu coração, isso é o que Ele tem ministrado no meu coração. É o que o Senhor tem muitas vezes me desafiado, por coisas que o Senhor tem colocado na minha caminhada, e que eu, como ser humano, como pó, olho e digo, não, Senhor, deixa para outra pessoa fazer. E o Senhor, Ele nos desafia, o Senhor, Ele nos entrega alguns presentes, e que nós possamos não nos amedrontar, mas que nós possamos buscar no Senhor aquilo que é necessário para realizar aquilo que Ele deseja que nós realizemos. Independente de pequeninos que somos, aonde quer que nós estejamos, no círculo onde nós convivemos, que nós possamos glorificar o nome do Senhor, que nós possamos levar a palavra do Senhor, que nós possamos levar essa paz que nós vivemos, porque nós somos muito privilegiados, né, irmãos? Nós estamos aqui nessa noite, eu sei que muitos de nós, cada um enfrentando a sua batalha, mas nós sabemos aonde recorrer. Nós estamos aqui diante da presença do Senhor. Nós sabemos aonde buscar. Nós somos como a sunamita. Independente da situação, independente da ordem, independente daquilo que foi decretado na nossa vida, nós colocamos diante do nosso Senhor. E Ele muda cenários, e Ele muda diagnósticos, e Ele traz cura, e Ele traz ressurreição. Que o Senhor nos ensine a nos posicionar nesses dias e a viver os grandes milagres que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Amém? Eu gostaria de orar com os irmãos. Amém? Que você possa se colocar em pé. Aleluia.